Olá, hoje iremos falar sobre variações anatômicas e dentais, tá? Quais os tipos de variações anatômicas, o que são, alteração da sua forma, da cor, de tamanho, né? Em relação à anatomia, né, dos arcos dentários e dos próprios dentes em si. Então, primeiramente, o que seriam variações anatômicas? São alterações na forma de uma estrutura sem que haja prejuízo da sua função. Então, existe ali uma alteração na anatomia, uma variação, né, que não é dentro de uma condição de normalidade, porém, essa alteração não vai trazer nenhum prejuízo na sua função, né, na função mastigatória, nada disso. No caso das unidades dentais, essas variações, elas têm divisões, elas são mais comuns e divididas em número. Nós temos variações aí de número, de tamanho, de cor, variação na erupção do dente e na sua posição no arco dentário. Já as anomalias dentais, elas são alterações morfológicas, ou seja, na forma desse dente. E nesse caso, diferente das variações, vejam que tem diferença, né? Elas já vão causar alterações na função do dente ou de todo o arco dental. Então, neste caso, diferente das variações anatômicas, as anomalias dentais, elas já vão causar um prejuízo, além de provocar sérias complicações que podem ser fisiológicas ou estéticas. Então, essas alterações, elas geralmente são resultantes de muitos fatores etiológicos que atuam durante o desenvolvimento dentário. Pode ser um fator genético, a causa, né, do aparecimento, da formação dessa alteração. Pode ser também uma causa ambiental, algum trauma que gerou essa alteração dentária, ou até mesmo a dieta do hospedeiro, a dieta da pessoa. Então, vamos falar primeiramente sobre as anomalias de tamanho. Nós temos aqui representada a microdontia e macrodontia. Microdontia, como o próprio nome já diz, né? Micro, pequeno, dontia, dente. Então, a gente já faz logo uma menção o tamanho do dente, que é menor do que deveria ser. Então, refere-se à redução do tamanho normal do dente ou parte dele, podendo ser localizado ou podendo ser generalizado. Localizado é quando existe apenas um ou dois dentes naquela mesma arcada, que seja acometido pela microdontia, ou a arcada inteira, né? A pessoa possui em toda a sua arcada todos os dentes pequenos, né? Todos os dentes com essa condição de microdontia. Então, aqui, nessa primeira imagem, nós podemos ver ali um incisivo lateral, tá? Do lado esquerdo, um dente menor, né? Do que ele deveria ser. Então, isso é chamado de microdontia. Já a macrodontia é o contrário, macro, grande dontia, dente. Então, refere-se aos dentes maiores que o normal. Aumento de volume pode ocorrer tanto no sentido mesodistal, ou seja, essa macrodontia ela pode ocorrer nesse sentido no sentido horizontal, né? Quando ele fala mesodistal é horizontal, em que o dente ele é mais largo nesse sentido horizontal, ou também pode ocorrer no sentido longitudinal, ou seja, cérvico incisal ou cérvico oclusal, em que o dente ele é mais alongado, ele é maior no sentido vertical. Tanto no sentido vertical como no sentido horizontal, ou a associação dos dois, nós denominamos como macrodontia, como, por exemplo, esse incisivo central, tá? Superior, ele é acometido pela macrodontia, porque nós podemos ver que o tamanho dele não condiz com o tamanho de normalidade, tá? Temos também a geminação, é quando não acontece a separação de um germe dental por completo, originando assim dois dentes. Então, tem como característica aumento de tamanho e a gente consegue visualizar uma coroa dupla geminada, né? Uma coroa dupla que está ali unida. Porém, esse dente tem apenas uma raiz e apenas um canal radicular e é mais prevalente nos dentes descidos. Então, vou aproximar aqui a imagem para vocês, né? A gente tem aqui, tá vendo? Parece que tem dois dentinhos unidos, tá? E aí, mas aqui é um único dente apenas. Por que eu sei que é um único dente? A gente consegue diagnosticar na radiografia. É o que vai diferenciar também de uma outra anomalia que é chamada de fusão. Eu vou mostrar mais adiante. Então, na radiografia, a gente identifica, né, detecta a presença de apenas uma raiz e apenas um canal radicular. E, nesse caso, a gente denomina de geminação, né? Apresenta duas coroas, unidas, geminadas, né? Clinicamente, mas na radiografia apenas uma raiz do canal radicular, então está se referindo a apenas um dente.
que não ocorreu a separação do seu germe dentário, e aí deu-se o nome de geminação. Já a fusão é uma falha na divisão de um germe dentário, formando assim um dente unido caracterizado por um dente duplo ou aumentado. Então, a fusão ela é muito parecida com a geminação, porque clinicamente olhando, eles vão ter a mesma característica, vão ter assim, né, as mesmas condições clínicas. Vai estar igualzinho dessa forma. Agora, o que vai diferenciar? Como é que eu vou saber o que é fusão, o que é geminação? Como eu falei, por meio do raio-x. Quando a gente bate o raio-x e vê que existe apenas uma raiz em um canal radicular, é geminação. Está se referindo a um dente, né, que houve a formação de duas coroas, mas é apenas uma raiz. Enquanto que na fusão, a gente já vai ter na radiografia dois dentes unidos, como mostra aqui nesse raio-x, tá vendo? Porém, a gente tem duas raízes. A gente tem, o dente tá fusionado mesmo, tá colado, unido um com o outro na sua coroa, mas quando a gente vê na radiografia, a gente tem duas raízes. Aí, nesse caso, é fusão. Ele pode ocorrer de forma parcial ou completa, ou seja, a união completa envolve raiz e coroa quando ele está unido tanto pela raiz e tanto pela coroa, ou a incompleta é quando os dentes estão unidos apenas pela raiz ou estão unidos apenas pelas coroas. Nesse caso da radiografia, é uma fusão incompleta, pois ele está apenas unido pela coroa. E a raiz a gente vê que elas estão separadas. Então, deu para diferenciar, né, o que seria a fusão e a geminação. A gente consegue identificar mais especificamente na radiografia do que clinicamente. Ainda em anomalia de estrutura, temos a concrescência. O que seria isso? É caracterizada pela união de dois dentes normais na porção radicular através do cemento. Então, é quando temos dois dentes normais. Não é um dente a mais que está se unindo com o outro. Não, quando a gente tem, por exemplo, o primeiro molar com o segundo molar estão unidos, como mostra aqui nessa imagem. Estão unidos pelo cemento, que é aquela estrutura que envolve, né, a raiz, aquela estrutura, aquele tecido mineralizado. E a gente denomina isso como concrescência, tá? Já a dilaceração é a curvatura excessiva da raiz, ou seja, é quando a gente tem uma raiz que está bastante curvada, né? Ou seja, dilacerada. Como mostra nessa imagem, a gente chama de dilaceração radicular. Muito ruim para fazer extração, porque a chance de fraturar essa raiz que está bem curvada é muito grande. Temos as pérolas de esmalte, que é um glóbulo de formação de esmalte que está localizado sobre a superfície radicular. Tá vendo que a gente tem o dente, né, a coroa normal, a raiz, e a gente vê uma bolinha esbranquiçada que parece mesmo uma pérola, né? Essa bolinha, ela tem toda a composição, a mesma composição do esmalte dentário. Por isso que a gente chama de pérola de esmalte, porque a composição é toda de esmalte, ela está localizada na raiz, né? E ela parece uma pérola mesmo. Por isso que nós chamamos de pérola de esmalte. Desindente significa um dente dentro do outro. Então, é a invaginação da superfície da coroa ou raiz. Clinicamente, observa-se o que? Um ligeiro aumento da fosseta do cíngulo a um profundo sulco que se estende ao ápice do dente, podendo afetar dentes homólogos, ou seja, dentes bilaterais. Homólogos é quando eu tenho uma condição no incisivo lateral superior direito, aí eu vou ter a mesma condição no incisivo lateral superior esquerdo. Isso pode acontecer muito nos casos do desindens. Então, eu tenho aqui uma invaginação, tá vendo? Nesse caso, uma invaginação aqui por palatina desse incisivo lateral, como se fosse um dente sobre o outro dente, né? Pode ser da coroa ou da raiz. Nesse caso aqui foi da coroa. Já a cúspide em garra caracteriza-se pela formação de uma cúspide acessória bem definida na face vestibular ou lingual dos dentes. Então, esse segundo premolar, ele não deveria ter a formação aí dessa cúspide, tá vendo? E ele tem uma cúspide a mais. Então, quando um dente, ele geralmente... Por isso que é bom a gente ter conhecimento de quantas cúspides tem em cada dente, né? Molar inferior, ele é normal ter 5 cúspides. Já o molar superior não é normal ter 5 cúspides. Então, quando a gente tem uma cúspide a mais, isso é chamado de cúspide em garra. É uma cúspide acessória.
Taurodontia se caracteriza pelo deslocamento apical da bifurcação ou trifurcação das raízes. Portanto, os dentes apresentam câmara pulpar alongada e canais radiculares curtos. Então, vamos entender aqui um passo de cada vez. O que seria o deslocamento apical da bifurcação ou trifurcação? Eu tenho aqui um dente, né, a radiografia de um dente, e eu tenho a região da furca, que é essa região que separa uma raiz da outra. Nesse caso, é uma bifurcação, porque a gente tem duas raízes. Quando eu tenho 3 raízes, eu vou ter uma trifurcação, que vai, né, distanciar uma raiz da outra. Então, na taurodontia, essa bifurcação é mais alongada, ou seja, ela cresce no sentido apical, ou seja, no sentido lá, vai crescendo no sentido da raiz, né? Como mostra aqui nesse segundo dente aqui, tá vendo? Ele cresce e fica bem alongado. Quando fica bem alongado, a gente tem uma câmara pulpar alongada e temos os canais radiculares mais curtos. Tá vendo? O canal radicular aqui né, a raiz mais longa, que ela é normal. Já nesse segundo dente, o canal radicular está mais curto. As raízes mais curtas porque essa bifurcação, ela cresceu nesse sentido apical, ela alongou. E aí a gente chama isso de taurodontia. Dente conoide e também, gente, só dá para visualizar a taurodontia na radiografia, tá? O dente conoide são dentes com borda incisal pontiaguda, ou seja, aquele dente que ele vai ter uma forma de cone mesmo, por isso que se chama conoide. Acontece muito, muito mais comum nos incisivos laterais superiores, tá vendo? A sua borda incisal é pontiaguda, dando aí um formato de cone, por isso que é chamado de dente conoide. Agora, anomalias de localização. Nós temos a erupção ectópica. O que é isso? É quando um dente normal, ele aparece em outro local no arco dental. Então, por exemplo, nesse caso aqui, temos o canino, né, superior nessa imagem. Esse canino, ele deveria erupcionar. Tá vendo que a gente tem ainda um dentinho de leite, um dente descido, esse incisivo lateral é de leite. Ele deveria erupcionar em cima desse lateral, em cima desse canino, né? O canino de leite. E aí, ele simplesmente está erupcionando entre os pré-molares. Então, nesse caso aí, é uma erupção ectópica, está erupcionando em um local onde não deveria, onde não é o seu local original. Ainda em anomalias de número, agora vamos para a anomalia de número. Temos a hipodontia, anadontia e hiperdontia. Hipodontia, que é também chamada de agenesia ou oligodontia, é quando há a ausência do desenvolvimento de um ou mais dentes. Então, não houve ali, não é a sua, quando o dente está impactado, não, é quando não existe, né, o dente. Não existe um ou dois dentes, né, nem quando tira a radiografia a gente vê ele lá impactado, nada, não existe a sua formação, o seu germe, nada. Isso é chamado de agenesia ou hipodontia, não desenvolvem um ou mais dentes. Isso acontece, eu tenho a agenesia do segundo e do terceiro molar inferior esquerdo. Eu só tenho até o primeiro molar. Não tenho nem o segundo molar e nem o terceiro molar inferior esquerdo. Ou seja, eu tenho uma anomalia de número. A anadontia já é a ausência de todos os dentes, né? Quando realmente a pessoa ela não tem nenhum dente formado, não erupcionou, não existe, tá? Nenhum dente nas suas arcadas dentárias. Isso é a anadontia. E a hiperdontia, também chamada de supranumerário, é um número aumentado de dentes, quando você tem um dente a mais, ou dois, né? Por exemplo, aqui tem 2 incisivos centrais e no meio está erupcionando aí um dente. Isso aí é um dente supranumerário, um dente a mais. A anomalia agora de erupção. Nós temos a erupção precoce e temos a erupção retardada. A erupção precoce é aquela que é acelerada de dente descido ou permanente. Por exemplo, dentes natais e neonatais. Eu já citei até isso em alguma aula. Quando o recém-nascido
tá vendo? Ele desenvolve aí um dente antes da época de nascimento e a indicação é a extração. Então, é a erupção precoce. Nesse caso, um incisivo inferior descido, ele vai nascer normalmente na sua idade, no seu tempo normal, por isso pode fazer a extração de quando um recém-nascido ele já nasce com um dentinho, né, com erupção precoce. E aí nós temos também uma erupção retardada, que é um atraso no período de erupção, por exemplo, dentes inclusos e dentes impactados, é quando o dente ele já deveria nascer. Aqui a gente tem um exemplo de um terceiro molar, claro que a sua posição na radiografia, né? A sua posição não está favorecendo a sua erupção, muito difícil, ele não vai erupcionar nunca dessa forma, isso é indicado extração, tá? Mas ele está na erupção retardada, era para ele nascer, para irromper, né, erupcionar, mas isso não aconteceu. E aí acontece mais nos dentes inclusos, ou também chamado de impactados. Em relação à anomalia de forma, nós temos a amelogênese imperfeita. Compreende um grupo complexo de condições que demonstram alterações de desenvolvimento na estrutura do esmalte. Então, a amelogênese, amelo significa esmalte, amelo vem de esmalte. Gênese de formação, né? Então, eu tenho uma formação de esmalte imperfeita, ou seja, uma alteração na formação desse esmalte. Como é que a gente sabe que essa pessoa tem uma amelogênese imperfeita? Porque ela tem esses manchamentos amarelados, tá? E esses manchamentos amarelados nada mais são do que a exposição da dentina. A dentina ela é mais amarelada. Como a pessoa tem a amelogênese imperfeita, ela tem uma formação alterada, né, no seu esmalte, às vezes o esmalte não se forma como deveria, né, não tem a composição que deveria, e aí acaba expondo mais a dentina. E por a dentina ser mais amarelada, então apresenta esse aspecto, é como se tivesse ali mesmo a formação quase incompleta, né, alteração no desenvolvimento do esmalte. Assim como existe a amelogênese imperfeita, nós temos a dentinogênese imperfeita. Já é o grupo mais comum de defeitos dentinários hereditários e afeta tanto a dentição descida quanto a permanente. A dentina afetada ela não apresenta rigidez satisfatória e o esmalte encontra-se altamente friável, ou seja, bastante sensível, né? Bastante frágil. Fato que expõe a dentina prematuramente a cavidade oral, levando o tecido dentinário a uma rápida atrição e abrasão. Então, a dentinogênese imperfeita, tá? É a formação alterada, né? É a imperfeição no desenvolvimento da dentina. E, geralmente, ele aparece mais nesse aspecto escurecido. O esmalte, ele fica mais friável, fica mais fino, né? Porque se não tem a dentina formada, né, de uma maneira natural, de uma maneira correta, então não tem como dar um suporte ao esmalte, por isso ele fica mais friável, fica mais fino, mais susceptível a fraturas. Existe também a displasia dentinária, que é um distúrbio hereditário na formação da dentina, que compreende um grupo de condições genéticas autossômicas dominantes que são caracterizadas pela estrutura de dentina normal, afetando ambas as dentições. Então, aqui é um caso mais grave, mais severo, geralmente está associada, né, a alguém que possui uma síndrome, uma condição genética autossômica dominante, tá? Então, geralmente são pessoas, né, que têm essa condição genética alterada e divide-se em tipo 1 e tipo 2. Então, geralmente é caracterizado por dessa forma, tá? Você não tem praticamente a formação completa da dentina. Então, na tipo 1,
ela é chamada de displasia dentinária radicular. Ambas as dentições, tanto a decídua como a permanente, são afetadas, embora os dentes apresentem cor e aparência morfológica normal. Já na tipo 2 é caracterizada por apresentar dentes descidos com completa obliteração pulpar e coloração castanha, ambar ou azulada. Os dentes permanentes têm uma aparência normal, uma ligeira coloração ambar. As raízes são normais em tamanho e forma, com uma câmara pulpar mais estreita. A odontodisplasia regional já é uma anomalia de desenvolvimento bem extensa que vai atingir não só a dentina, tá? Como a displasia dentinária, mas vai envolver o esmalte, dentina e também a polpa. Então, ela traz aqui essa condição em que na radiografia a gente consegue ver, né, a raiz quase que não foi formada, a dentina também, polpa, enfim, é toda uma condição que envolve todas as estruturas de um dente. Então, em relação às anomalias, os mais pertinentes estão nessa aula, pelo menos esses são os básicos, né, que a gente precisa pelo menos conhecer, compreender como técnico em saúde bucal. E finalizamos a aula por aqui. Como sempre, estarei à disposição para qualquer dúvida e bons estudos.